Correção do FGTS. Será que o STF finalmente vai liberar os pagamentos em 2025? O que você precisa saber é que, por enquanto, até o momento, a primeira decisão do STF, que não é definitiva, sobre a correção do FGTS, trouxe palavras muito bonitas, deu a vitória para o trabalhador, mas não condenou a Caixa ou o governo ao pagamento dos retroativos. E vocês já me viram na frente do Congresso Nacional falando: vai me desculpar, mas a vitória dos trabalhadores só vai acontecer quando eles tiverem o dinheiro no bolso. Então você que é trabalhador, já se inscreva nesse canal para se manter bem informado. Vou trazer as informações que você precisa saber e talvez você não saiba que está pendente de decisão um recurso que já está no STF. Então, trago para vocês, deixa eu colocar aqui na tela, os embargos do Partido Solidariedade. E aí você pode se perguntar, ué, mas peraí, por que está misturando política? O que tem a ver? Pessoal, o Partido Solidariedade foi quem entrou com essa ação, essa ADI lá atrás, né? Então, o Partido Solidariedade que é o legitimado, é quem pode entrar com esse recurso. E olha só que interessante, recentemente eu estive com o presidente do Partido Solidariedade, que é o Paulinho da Força, que está ali à direita na tela. Depois nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Depois nós temos o grande e incansável Medeiros, que também possibilitou esse encontro. E temos eu ali sem barba, né? Aqui no canto. Esse encontro foi no final de 2024. Nessa ocasião, tratamos de direitos dos trabalhadores e dos aposentados, como revisão da vida toda e, em breve, novidades também sobre a correção do FGTS. Então, você tem aqui na sua frente, falando com o senhor e com a senhora, alguém que está pelo menos tentando fazer alguma coisa na prática. E a gente vai junto e a voz do trabalhador vai ser ouvida. Então, que o Partido Solidariedade vem trazendo aqui? Pessoal, ele vem opondo embargos de declaração, que é um recurso que serve para corrigir um erro material, uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. No caso em tela, vocês sabem, eu sou professor, sou advogado há mais de 13 anos, sou pós-graduado em Direito Constitucional, entre outras pós-graduações, e eu já de cara na live que eu fiz trazendo a decisão do STF, eu mostrei que havia omissão na decisão do STF. E isso não é raro acontecer, né? Os ministros são seres humanos e eles podem esquecer ou fizeram questão de deixar de fora. Só que qual que é o problema? O problema é que você deu ganho de causa para os trabalhadores, mas sem a condenação dos retroativos. E principalmente, como vai ser esse pagamento. Então, olha só, pessoal, olha só o que já está no site do STF, já está para julgamento, tá? Em breve vou falar sobre datas e tudo mais. O que já temos aqui? Bom, cuidam os autos do processo, né, da ADI proposta pelo Partido Solidariedade, então ele é o legitimado para entrar com esse recurso. Por que isso é tão importante? Porque às vezes, pessoal, alguém entra com recurso, mas nem seria legitimado, aí o recurso já vai morrer, o recurso nem vai ser julgado. Então esse recurso vai ser julgado pelo STF. Esse é o primeiro ponto positivo para você já ter mais esperança no pagamento. O que a gente está lutando é pelo pagamento em 2025. Então, beleza. Correção monetária dos depósitos das contas vinculadas do FGTS, afronta ao artigo 5º, inciso 22, direito de propriedade, artigo 7º, inciso 3º, direito ao FGTS e artigo 37, caput, o princípio da moralidade administrativa, todos da Constituição Federal. Então, aduziu o autor que sendo propriedade do trabalhador o que foi defendido pelo próprio ministro Barroso, né, ainda que sujeita a hipóteses específicas de disponibilidade e ainda considerando a sua natureza de verdadeiro pecúlio constitucional, impõe-se a preservação de expressão econômica dos depósitos do FGTS ao longo do tempo. Eu não vou cansá-los
com a leitura aqui, eu só vou trazer só o ouro da Bahia. O que você precisa entender? Que o Barroso, os ministros do STF entenderam que o FGTS é um patrimônio do trabalhador, então é um direito do trabalhador, é como se fosse uma poupança forçada para casos de infortúnio, né? Quando for demitido, né? Ou quando tiver alguma doença grave, ou quando quiser financiar um imóvel na Caixa, você pode usar o seu FGTS. Então, embora ele não esteja livre para você sacar quando você bem entender, ele é um direito e você, em algumas hipóteses, vai poder sacar esse dinheiro. O problema é que essas hipóteses são tão restritas, né? Ah, você vai esperar ser mandado embora? Ou quantas vezes você foi demitido na sua vida? Quantas vezes você comprou um imóvel pela Caixa? Pô, doutor, acho que eu comprei uma vez só, ou sei lá, duas. Você tá entendendo? Então, ué. Então, assim, as hipóteses de sacar esse dinheiro são restritas. Você não saca esse dinheiro sempre que você quiser. E esse dinheiro fica preso. E ele não só não está rendendo, como ele está sendo corroído pela inflação. Então o trabalhador é prejudicado duas vezes. O dinheiro já fica preso, ele não pode usar quando ele quiser. E ficando preso, ele deixa de auferir os rendimentos, né? Quem aí entende um pouco mais de investimento, sabe que você tem o custo da oportunidade. Você poderia ter deixado seu dinheiro rendendo uma Selic aí de mais de 12% ao ano. Poxa, e não só não está rendendo, como está perdendo para a inflação. É um verdadeiro absurdo. O acórdão embargado. Ele falou: olha, né, vai sim ser utilizado o IPCA. Na prática, se não atingir o IPCA, vai caber ao Conselho Curador do Fundo uma forma de compensação. Então, na prática, é o IPCA. Tá? Na prática, é o IPCA. Por quê? Ele mantém a TR mais 3%, mais distribuição dos lucros, só que tem que garantir no mínimo o IPCA. Então, é o IPCA, só para facilitar a sua compreensão. O IPCA está muito em alta, né? Tá muito falado, né? Porque o governo bateu ali, estourou o teto da meta, aí o IPCA também está influenciando, os títulos da dívida pública também, muitos são aplicados o IPCA, então a dívida pública do Brasil vai só aumentando. Cada vez que sobe 1% da dívida da taxa Selic, isso aumenta a nossa dívida pública em cerca de 70 bilhões de reais. Então, aquele negócio lá de cortar 50, 60, 70 bilhões de reais, era muito mais fácil respeitar o teto fiscal para que a inflação abaixe, para que a taxa Selic possa ser abaixada, não na canetada, mas tendo em vista os indicadores econômicos. E com isso, aí sim vai ter dinheiro de sobra para pagar o trabalhador. Já tem dinheiro para pagar a correção do FGTS, tá, amigos? Tá? Só para você saber que já tem dinheiro para pagar. É falar que não tem dinheiro é forçar a barra, né? O que que eu já vou falar também sobre o contexto político, tá? Deixa eu só terminar aqui então. O recurso que está criticando, né, que faltou os efeitos pretéritos, o retroativo, e está falando que teve uma omissão. Essa omissão, falando, olha, o fundo é direito do trabalhador. Está falando, né, que se pagar os retroativos, o governo falou, tá? Não dos trabalhadores, mas o governo falou, olha, se aplicar os retroativos, pode ter um grave desequilíbrio econômico no fundo. Só que a gente tem dois pontos. Primeiro que o fundo tem raiz constitucional, né? Então está na Constituição que tem que garantir o patrimônio do trabalhador. Se a Caixa utilizou do seu dinheiro para obter lucro e não te repassou, é culpa sua? É culpa do trabalhador? Obviamente que não. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que começa a ser desenhada aqui a garantia dos direitos para os trabalhadores que entraram com ações judiciais. É isso. Então, temos aqui a famosa modulação de efeitos, que pode garantir o direito, só que daí, nesse caso, só para quem já entrou com o processo.
Professor Nakamura, tô vendo, né? Doutor aí tem um escritório na Avenida Paulista, tem um escritório em Brasília, tem escritório no Paraná. Já vi que atua aí diretamente em Brasília, faz reuniões com grandes personalidades, né? Eu tô vendo sua luta. Professor Nakamura, me responda. Como seu escritório está agindo nas correções do FGTS, nas ações de correção do FGTS? Pessoal, eu vou ser bem sincero, eu poderia ficar vendendo serviço para você, mas não. Nós não estamos entrando nesse exato momento com novos processos da correção do FGTS. Correção do FGTS, nós estamos mantendo os processos, acompanhando, claro, mas não estamos entrando com novos processos. Por quê? Porque o pedido aqui é para o pagamento de quem entrou com o processo. Nossa, professor, mas isso não é justo. Eu estava esperando para entrar. Pessoal, por isso que eu faço questão. Eu tenho esse canal há mais de 3 anos e eu tô falando para entrar antes do julgamento. Eu tô falando para entrar vídeo após vídeo falando, olha a modulação de efeitos. Aí tem gente falando, não, esse advogado só quer vender o serviço dele. Aí eu falo, não, mas ó, se você não quiser me contratar, contrata outro advogado, não tem problema nenhum. Contrata alguém aí que você já conhece, vai dar tudo certo. Só que entra antes do julgamento. Aí teve aquele, né, que, eu vi o rapaz ensinando aqui como entrar sem advogado. Show de bola. Bom, bom. Dá para entrar sem advogado. Só que agora, um monte de gente que assistiu a live do outro lá, agora não sabe responder um despacho, agora não sabe acompanhar o processo. Então, viu que não é só entrar sem advogado. O trabalho do advogado tem seu valor. Né? Então, se você quiser um acompanhamento jurídico, um parecer jurídico ou assumir o seu processo, você pode entrar no WhatsApp. Agora, novos processos, eu recomendo você continuar acompanhando, mas ainda não entrar. Até porque eu sei que tem advogados que assistem a gente. Sabe por quê? Porque, olha, o direito aqui está claro, né? A função do FGTS, o direito do trabalhador. Só que olha esse tópico aqui: omissão quanto aos trabalhadores que ingressaram com ações judiciais antes da prolação do julgamento embargado. Então, essa modulação de efeitos, o STF, é como se ele falasse assim: olha, eu concedo o direito, mas só vai valer para quem entrou com a ação até uma determinada data. Que data é essa? Que data que o STF utiliza? O STF utiliza basicamente 3 datas, só para confundir mais ainda a cabeça do brasileiro, né? Mas basicamente, pessoal, ele pode utilizar a data de julgamento, e aí já não daria tempo. Se o STF utilizar a data de julgamento do mérito, já não daria tempo de entrar com novos processos. O STF pode utilizar a data de julgamento dos embargos, quando a modulação de efeitos é feita nos embargos, e é o que pode acontecer aqui. Ou o STF pode utilizar ainda a data do trânsito em julgado, que também não ocorreu. Então, nessas 3 hipóteses, nessas 3 datas, primeira, data do julgamento do mérito, isso já foi. Então, se usar essa, não daria para entrar. Segunda, data de julgamento dos embargos, que ainda não ocorreu. Então, né, na teoria, em tese, poderia ainda entrar para receber. Terceira, data de julgamento do trânsito em julgado, data, né, aí já muito mais para frente. Eu acredito que ele não vai utilizar essa terceira aqui. Ficaríamos com essas 2 datas. Seria o risco, né, por isso que eu estou falando, cautela para entrar. Eu, basicamente, né, tô só aqui te dando informação. Não quero te vender serviço, não quero te vender ação de correção da FGTS. Só se você já tiver processo em andamento e quiser um parecer jurídico ou quiser que a gente assuma, aí é uma outra coisa, porque aí é um serviço para quem já tem, né, já está dentro aqui do que está sendo pedido, já tem essa ação. Ele traz diversas fundamentações, tá? Mas ele coloca até em negrito aqui, né? A modulação de efeitos somente pode ser operada em favor da proteção de direitos constitucionais e nunca de forma a prejudicá-los. Então, a gente tem aqui, né, que essa modulação vem garantir direitos constitucionais e a gente já viu que o FGTS está na Constituição, é um direito trabalhador, é artigo 7º, inciso 3º. Então,
ela pode e deve ser utilizada para garantir o pagamento. A modulação de efeitos também, ela pode até servir para limitar esses efeitos financeiros. Ninguém quer quebrar o Brasil, não tem essa história, pessoal. Só que eu te pergunto, o rombo, o prejuízo é no bolso do trabalhador ou o prejuízo ocorreu no bolso da Caixa Econômica? Porque a Caixa Econômica recolheu seu FGTS, pegou lá seu FGTS, emprestou para os outros, lucrou em cima do trabalhador e não repassou esses lucros. Esses lucros começaram a ser repassados recentemente, no último governo, anterior a este. E eu não estou falando de política, tá? Presidente A ou presidente B. Eu estou falando de um fato. O fato é que o presidente anterior liberou a distribuição de lucros do FGTS, o que melhorou a situação. Pelo menos aí começou a bater a inflação, né? Começou a acompanhar a inflação. Então aqui, coloca até em negrito, que tem que ter a manifestação contra os trabalhadores que ingressaram com demandas judiciais anteriores, porque o exercício do direito constitucional de acesso à justiça durante a inconstitucionalidade da norma infraconstitucional. Deixa eu te explicar. Se o Barroso e os ministros do STF falaram que é, realmente está errado e deram o ganho de causa para os trabalhadores, então ele está reconhecendo que estava errado dali para trás. Vai corrigir, beleza. Novo índice, o IPCA. Só que quem entrou com a ação durante esse período que eles reconheceram que estava errado, reconheceram que não estava nem batendo a inflação esse reajuste? É diante disso que o Partido Solidariedade entrou com esses embargos. É diante disso que ele traz, inclusive, julgamentos, né, o recurso extraordinário 700.922 de setembro de 2024, bem recente, né? Inclusive, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, que enfatizou a necessidade de proteger o direito de quem já havia entrado com a ação, resguardando o direito de quem já entrou com a ação. E o STF tem feito isso não só recentemente, como também há muito tempo. Então, o STF ele tem essa prática de fazer a modulação de efeitos. Por um lado, ele pode até não pagar todo mundo, mas o STF tem essa prática sim de resguardar o direito de quem já havia entrado com a ação. Então, os próximos passos da correção do FGTS vai ser o agendamento deste julgamento. Se houver um pedido de destaque, será feito de forma presencial. E a dúvida também que permanece, né? Qual data vai ser utilizada para a modulação de efeitos? Outro ponto, a rapidez com que esse pagamento será feito. Porque, vai me desculpar, mas se o STF, mais uma vez, proferir uma decisão bonita, com palavras bonitas, com argumentos, dando vitória para o trabalhador, mas não mandar pagar imediatamente, vai me desculpar. Não é vitória. Isso aí não é vitória. Então vou continuar lutando pelos seus direitos, vou continuar trazendo informações. E se a correção do FGTS for adormecida, for esquecida, aí esquece-me. Aí, não vai, aí que não vai ter pagamento. Então, o seu papel aqui é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Já vou terminar para você poder compartilhar um vídeo que esteve recheado de informações. Já se inscreva nesse canal. Quero que Deus te abençoe e até a próxima.